Depois de vender minha casa, sentei-me com meus filhos para dividir o dinheiro da venda. $280.000 sobre a mesa. Toda a minha vida resumida naquele envelope. Quando sugeri guardar metade para minha velhice, meu filho Mark arrancou o envelope das minhas mãos e gritou: "Não, eu prometi à minha esposa que compraria um apartamento para ela há muito tempo. Você tem a aposentadoria. Você vai se virar." Permaneci em silêncio, completamente em silêncio, mas me apeguei a cada uma daquelas palavras. E quando ele e sua esposa, Esther, voltaram do escritório de imobiliária dias depois, prontos para assinar os papéis do seu luxuoso apartamento, ficaram sem palavras ao ver o que eu tinha feito. Porque acontece que uma mãe humilhada pode ser muitas coisas, mas tola não é uma delas. Meu nome é Lilia. Tenho 67 anos, e está a história de como meu próprio filho tentou roubar tudo o que me restava e como eu o ensinei que existem coisas que o dinheiro não pode comprar, como a dignidade de uma mulher que lutou a vida inteira. Deixe-me explicar desde o início. Nasci em uma cidade pequena onde as mulheres não sonhavam em ser enfermeiras. Elas sonhavam em casar e ter filhos. Mas eu sempre fui diferente. Estudava à noite, trabalhava durante o dia e me formei em enfermagem aos 23 anos. Fui a primeira da minha família a obter um diploma universitário. Conheci meu marido, Robert, quando eu tinha 25 anos. Ele era um homem bom, trabalhador e honesto. Nos casamos e construímos nossa vida tijolo por tijolo. Mark nasceu quando eu tinha 26 anos, e Raquel 3 anos depois. Éramos uma família feliz, modesta, mas feliz. Morávamos em um apartamento alugado, mas sonhávamos em ter nossa própria casa. A vida parecia estar sorrindo para nós até que deixou de estar. Quando Mark tinha 19 anos e Raquel 16, Robert sofreu um ataque cardíaco fulminante no trabalho. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Tinha 47 anos. Eu fiquei viúva aos 45, com 2 filhos que ainda dependiam de mim e um apartamento alugado que mal conseguia pagar. Lembro-me daquela noite como se fosse ontem, sentada na cozinha com as contas do funeral sobre a mesa, olhando para a conta bancária quase vazia e pensando que tudo tinha acabado. Mas não foi assim, porque aprendi desde criança que mulheres como eu não têm o luxo de desistir. No dia seguinte ao funeral, pedi para fazer turnos duplos no hospital. Trabalhava de manhã, à tarde e algumas noites. Dormia 4 horas, se tivesse sorte. Raquel aprendeu a cozinhar e a cuidar da casa. Mark também trabalhava meio período enquanto estudava engenharia, ou pelo menos era o que ele dizia. Durante 5 anos, vivi no piloto automático: trabalhar, pagar as contas, dormir pouco, repetir. Vendi as poucas joias que tinha, incluindo minha aliança de casamento. Aquele foi o dia mais difícil, mas eu precisava do dinheiro para a faculdade dos meus filhos. Comia apenas uma vez por dia para que eles pudessem comer 3. Usei o mesmo uniforme remendado até ele se desfazer. E então, quando eu tinha 50 anos, uma tia distante faleceu e me deixou uma pequena herança, $30.000. Não era uma fortuna, mas foi o suficiente para a entrada de uma casa modesta. Chorei quando o advogado me deu a notícia, porque finalmente, depois de tanto sacrifício, eu teria algo meu, um lugar para chamar de lar. Comprei uma casinha nos arredores da cidade, 2 quartos, um banheiro, uma cozinha minúscula e um quintal do tamanho de uma mesa de jantar. Mas era minha. Completamente minha. Passei os 17 anos seguintes pagando aquela hipoteca religiosamente, sem um único atraso. Trabalhei até os 65 anos, até meu corpo implorar para parar. Mas eu parei. Quitei a última parcela 2 anos antes de me aposentar. Aquela casa viu meus filhos crescerem. Viu Mark se formar em engenharia e conseguir um bom emprego. Viu Raquel se formar em contabilidade e abrir seu próprio escritório. Aquela casa me viu envelhecer sozinha, mas orgulhosa, porque eu havia cumprido minha promessa. Meus filhos eram profissionais. Eles tinham futuro. Eles tinham mais do que eu jamais tive. Mark casou-se com Esther há 5 anos, uma mulher de 38 anos, instruída, sempre bem vestida, com um sorriso perfeito que nunca chegava aos olhos. Desde o primeiro dia, ela me tratou com aquela frieza polida que as pessoas usam quando te consideram inferior. Sogra, ela me chamava, com aquele tom doce que soava como condescendência. Mas eu queria acreditar que ela era boa para o meu filho. Raquel, minha filha mais nova, nunca se casou.
Ela morava sozinha em um apartamento perto do escritório, me visitava todo domingo e era a única que realmente perguntava como eu estava, não como estava minha saúde ou se eu precisava de alguma coisa. Ela perguntava como estava meu coração, se eu estava feliz, se eu estava dormindo bem. Raquel realmente me conhecia. Mark havia mudado desde que se casou com Esther. Suas visitas se tornaram esporádicas. Quando vinha, estava sempre com pressa. E sempre acabava falando de dinheiro, sobre quanto custava manter o estilo de vida deles, sobre como tudo era caro, sobre como Esther merecia coisas melhores. A verdade que eu me recusava a enxergar era simples e dolorosa: meu filho havia se tornado ganancioso. Tudo começou há cerca de 1 ano, quando Esther começou a visitar minha casa com mais frequência. Ela chegava com bolinhos, café e aquele sorriso ensaiado. Sentava-se na minha sala de estar e olhava ao redor como se estivesse avaliando cada centímetro. Uma casa tão grande para uma pessoa só, sogra, ela dizia. Você não se sente sozinha aqui? A princípio, pensei que fosse uma preocupação genuína. Como eu era ingênuo. Raquel me avisou. Mãe, aquela mulher está medindo sua casa como se já fosse dela, disse-me ela num domingo. Mas eu não quis ouvir. Não queria acreditar que minha nora pudesse ser tão calculista. Então Mark começou com as indiretas. Mãe, na sua idade, para que você precisa de tanto espaço? Mãe, esta casa vale muito dinheiro agora. O bairro foi gentrificado. Mãe, você poderia vender e morar em um apartamento mais confortável, sem escadas, sem quintal para cuidar. Cada visita era a mesma história, a mesma pressão disfarçada de preocupação. E eu, como um tolo, comecei a levar isso em consideração. Certo dia, Esther foi mais direta. Chegou sozinha, sem Mark, com aquele mesmo sorriso. Sogra, preciso confessar uma coisa, disse ela, pegando minha mão com aquelas unhas perfeitamente pintadas de coral. Estou grávida. Meu coração disparou. Eu ia ser avó. Mas não temos um lugar adequado para morar. Mark está arrasado porque me prometeu que compraria uma casa para mim antes de termos filhos. Seus olhos se encheram de lágrimas, lágrimas perfeitas que não estragaram sua maquiagem. Lá estava, a isca, a armadilha perfeitamente preparada. E eu quase caí nela. Quase disse a ela que venderia a casa e os ajudaria. Quase. Mas algo dentro de mim me impediu. Uma vozinha me disse, Lilia, não seja boba. Tem algo de errado nisso. Então eu apenas assenti com a cabeça e disse a ela que pensaria a respeito. No dia seguinte, liguei para Raquel. Contei tudo a ela. Houve um longo silêncio. Então, ouvi um suspiro. Mãe, aquela mulher não está grávida. Ela está te manipulando. Eu a vi há 3 dias bebendo vinho em um restaurante. Senti o chão tremer sob meus pés. Esther havia mentido sobre a gravidez. Mas eu não disse nada. Não confrontei ninguém. Esperei e continuei esperando enquanto a pressão aumentava. Mark ligava a cada 2 dias. Você já pensou na casa, mãe? Esther mandava mensagens de texto. Eu até recebi folhetos de residências para idosos pelo correio, folhetos que eu não tinha pedido. 1 mês depois, tomei a decisão. Eu venderia a casa, mas não pelos motivos que eles imaginavam. Eu a venderia porque precisava saber até onde meu filho chegaria. Precisava ver sua verdadeira face. Contratei um agente imobiliário. Coloquei a casa à venda e esperei. A casa foi vendida em 3 semanas por $280 mil. No dia em que a venda foi finalizada, liguei para meus 2 filhos e pedi que viessem à casa naquela tarde. Precisávamos conversar sobre o dinheiro. Raquel chegou primeiro, preocupada. Mãe, você tem certeza disso? Apertei a mão dela e assenti com a cabeça. Preciso saber a verdade, querida. Mark e Esther chegaram juntos, com 40 minutos de atraso. Esther usava um elegante vestido verde. Mark tinha aquele sorriso que costumava derreter meu coração quando ele era menino. Mas agora eu só via cálculo por trás dele. Estávamos sentados à mesa de jantar, a mesma mesa onde tínhamos jantado milhares de vezes. Coloquei o envelope com o cheque no centro. Todos olharam fixamente para ele.
O silêncio era denso. Respirei fundo e disse: este dinheiro representa cada turno duplo que trabalhei, cada refeição que deixei de fazer, cada sonho que adiei. Agora quero dividi-lo de forma justa. Fiz uma pausa. Proponho que eu fique com $140.000 para minha velhice, para emergências médicas, para viver com dignidade e dividirei os outros $140.000 entre vocês dois, $70.000 para cada um. O que aconteceu a seguir mudou tudo. Mark levantou-se da cadeira tão abruptamente que quase caiu. Seu rosto ficou vermelho, as veias do pescoço saltando como cordas tensas. $140.000 para você? Ele praticamente cuspiu as palavras. Para que você precisa de tanto dinheiro na sua idade, mãe? Esther colocou a mão no braço de Mark, mas não foi um gesto para acalmá-lo. Foi um gesto de apoio, de cumplicidade. Raquel olhou para mim com os olhos arregalados, como se me dissesse sem palavras: eu te avisei. Tentei manter a voz firme. Mark, tenho 67 anos. Aquela casa era meu único bem. Preciso desse dinheiro para pagar o aluguel, os remédios, para viver. Não sei quantos anos me restam, mas quero vivê-los com dignidade. Minha voz embargou um pouco no final, mas continuei. $70.000 é mais do que generoso para cada um de vocês. É dinheiro que eu nunca tive na idade de vocês. Esther inclinou-se para a frente com aquela expressão fingida de preocupação que eu já conhecia tão bem. Sogra, mas você tem aposentadoria. Você tem uma renda fixa todo mês. Nós temos despesas enormes, o aluguel do apartamento, as prestações do carro do Mark, meus tratamentos de fertilidade. Lá estava tudo de novo, a mentira da gravidez transformada em tratamentos de fertilidade. Essa mulher era uma artista da manipulação. Mãe, interrompeu Mark, e havia algo em seu tom que eu nunca tinha ouvido antes, algo frio, algo calculado. Sabe, eu prometi a Esther que compraria um apartamento para ela. Prometi isso quando nos casamos. Ela largou o emprego para ficar comigo, para cuidar de mim, para ser minha esposa. Eu devo isso a ela. Ele fez uma pausa e olhou-me diretamente nos olhos. Encontramos o apartamento perfeito, $150.000, com a sua metade e um pouco mais. Podemos comprá-lo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Raquel abriu a boca para dizer algo, mas eu a interrompi com um gesto. Eu precisava ouvir isso. Precisava que Mark dissesse em voz alta o que realmente queria. Você está me pedindo a minha parte inteira do dinheiro? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Não estou te pedindo nada, mãe. Estou te dizendo a realidade. Sua voz estava dura agora, sem qualquer pretensão de gentileza. Você recebe $800 da Previdência Social todo mês. Isso é mais do que suficiente para uma pessoa. Nós não temos nenhuma segurança. Meu emprego pode acabar amanhã. Precisamos dessa segurança. Precisamos desse apartamento. Ele encarou o envelope sobre a mesa com uma intensidade que me arrepiou. Além disso, você pagou aquela casa com a herança da tia Marta. Não foi só esforço seu. Foi sorte. Senti como se tivesse levado um tapa. Raquel levantou-se num pulo. Como você ousa? Gritou para o irmão. Mamãe trabalhou 17 anos para pagar aquela hipoteca, 17 anos sem atrasar um único pagamento. E você chama isso de sorte? Onde você estava quando ela fazia turnos duplos? Onde você estava quando ela deixava de comer para que pudéssemos comer? Mark se virou para a irmã com desprezo. Você sempre foi a favorita dela, Raquel. Sempre a defendendo. Mas eu sei a verdade. Mamãe tem dinheiro suficiente para viver. Eu não. Tenho uma esposa para sustentar, um futuro para construir. Não vou me desculpar por querer mais da vida. Não estou pedindo que você se desculpe por querer mais, eu disse finalmente, e minha voz soava mais calma do que eu me sentia. Estou pedindo que você entenda que eu também mereço segurança, que eu também trabalhei a vida toda, que esse dinheiro é meu por direito. Esther interveio com aquela voz suave e venenosa. Ninguém está dizendo que você não merece nada, sogra. Só que, bem, você já viveu a sua vida. Criou seus filhos. Teve seu casamento. Trabalhou. Agora é a nossa vez.
É a vez do Mark ter o que você teve, uma casa própria, uma família estável. Você não quer isso para o seu filho? A manipulação era tão óbvia que chegava a doer fisicamente. Mas o que mais doía era ver Mark concordando com cada palavra que sua esposa dizia, como se ela estivesse proferindo verdades universais em vez de mentiras egoístas. É claro que quero que Mark seja feliz, respondi lentamente. Mas não à custa da minha própria sobrevivência. Sobrevivência? Mark soltou uma risada amarga. Que dramático. Mãe, você não está na rua. Você não está passando fome. Só estamos pedindo que você seja razoável, que pense na sua família, no seu filho. Ou será que a Raquel importa mais para você do que eu? Lá estava, a tentativa de me colocar contra minha filha, a tática de dividir para conquistar. Mas eu conhecia esse jogo. Já o tinha visto antes em pacientes manipuladores no hospital, em parentes brigando por heranças, em pessoas que usavam o amor como arma. E isto não tem nada a ver com preferências, afirmei com firmeza. Tem a ver com justiça, com equidade, com respeito. Coloquei as mãos sobre o envelope como se o estivesse protegendo. A resposta é não, Mark. Não vou te dar a minha parte do dinheiro. Você receberá $70.000, e deveria ser grato por isso. O que aconteceu em seguida ainda me tira o sono quando me lembro disso. Mark saltou por cima da mesa com uma velocidade que eu não esperava do meu filho. Ele arrancou o envelope das minhas mãos com tanta força que meus dedos rasparam na madeira. Raquel gritou. Fiquei paralisada, olhando fixamente para minhas mãos vazias sobre a mesa. Não, gritou Mark, segurando o envelope contra o peito como se fosse um tesouro que acabará de conquistar. Eu prometi à minha esposa que compraria um apartamento para ela há muito tempo. Eu prometi. Mãe, você não entende que promessa é promessa? Seu rosto estava distorcido pela raiva, pela frustração, por algo que eu não reconhecia em meu filho. Você tem a segurança social. Você vai dar um jeito. Você sempre deu um jeito. Esther se levantou ao lado dele. E em seu rosto não havia surpresa, nem choque com a ação violenta do marido, apenas satisfação, como se fosse exatamente o que ela havia planejado. O Mark tem razão, sogra. Você é forte. Sempre foi. Precisamos desse dinheiro mais do que você. É simples assim. Raquel tentou pegar o envelope de Mark, mas ele a empurrou. Minha filha cambaleou para trás e bateu na parede. Isso me despertou do meu torpor. Levantei-me com uma velocidade que nem sabia que ainda possuía. Mark, isso é roubo. Esse dinheiro é meu. É nosso, corrigiu ele, enfiando o envelope dentro do paletó. É da família, e eu faço parte desta família, mesmo que você prefira a Raquel. Sua voz ficou mais baixa, mais ameaçadora. Vamos à imobiliária na segunda-feira. Vamos comprar aquele apartamento. E quando comprarmos, quando finalmente tivermos algo nosso, talvez você entenda que eu fiz a coisa certa, que isso era necessário. Você vai devolver esse dinheiro agora mesmo, minha voz soou gélida. Ou eu vou chamar a polícia. Mark soltou uma risada cruel que eu não reconheci. E vai dizer o que para eles, mãe? Que seu filho pegou o dinheiro da venda da sua casa, o dinheiro que você supostamente ia dividir com a gente. Eles vão ver uma velha confusa tentando acusar o próprio filho. Vão ver um assunto de família, não um crime. Ele se aproximou de mim tão perto que eu conseguia ver as rugas de expressão ao redor dos seus olhos. Além disso, você realmente quer destruir o seu próprio filho? Quer que eu tenha antecedentes criminais? Quer arruinar a minha vida? Esther pegou em seu braço. Vamos, querido. Já fizemos o que viemos fazer. Ela olhou para Raquel com desprezo. Aproveite para cuidar da mamãe agora que ela não tem nada. Parece que era isso que você sempre quis, de qualquer forma. Então ela olhou para mim. Não se preocupe, sogra. Quando tivermos nosso apartamento, você poderá nos visitar se comportar. Eles saíram pela porta como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem acabado de destruir a própria mãe, como se não tivessem acabado de roubar tudo o que me restava. Ouvi o carro de Mark ligar e partir. O som se perdeu na distância, levando consigo $280.000 e qualquer ilusão que eu ainda tivesse sobre quem meu filho realmente era.
Fiquei parada no meio da minha sala de estar vazia, encarando a porta fechada. Raquel correu até mim e me abraçou, chorando. Mãe, me desculpa. Me desculpa mesmo. Vamos chamar a polícia. Vamos chamar agora mesmo. Mas eu não conseguia me mexer. Não conseguia pensar. Só conseguia sentir o peso do envelope que não estava mais em minhas mãos, o peso da traição, o peso de ter criado um filho capaz disso. Não, sussurrei finalmente. Não vamos chamar a polícia. Ainda não. Raquel olhou para mim, confusa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como assim, ainda não? Mãe, ele te roubou. Ele roubou tudo. Olhei-a nos olhos e algo dentro de mim que estava adormecido há anos despertou, algo frio, algo calculista, algo que aprendi durante anos trabalhando em um hospital, vendo o pior da natureza humana. Quero dizer, seu irmão cometeu um erro muito grande. Minha voz estava calma agora, completamente calma. Ele pensou que, por eu ser velha, sou estúpida. Pensou que, por eu amá-lo, sou fraca. Ele estava enganado. O que você vai fazer? Perguntou Raquel, enxugando as lágrimas. Eu sorri. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de uma mulher que acabará de perceber que tinha sido boa demais por tempo demais. Vou ensinar ao seu irmão uma lição que eu deveria ter ensinado a ele anos atrás. Vou mostrar a ele que a mãe dele não chegou aos 67 anos sendo ingênua. Sentei-me no sofá com Raquel ao meu lado. Mas primeiro, preciso que você me faça um favor. Preciso que você ligue para alguém. Quem? Perguntou ela. Richard, eu disse, o advogado da família, aquele que cuidou do espólio do seu pai. Olhei para o meu celular, calculando. E depois que falarmos com ele, faremos mais algumas ligações, porque seu irmão acha que vai comprar um apartamento na segunda-feira. Mas o que ele não sabe é que esse apartamento nunca será dele. Raquel olhou para mim com uma mistura de preocupação e admiração. Mãe, o que você está planejando? Justiça, querida, respondi simplesmente. Estou planejando fazer justiça. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentada no sofá, com uma xícara de chá esfriando nas minhas mãos sem que eu tomasse um único gole. Raquel ficou comigo, insistindo que eu não deveria ficar sozinha. Mas eu precisava do silêncio. Precisava pensar com clareza, sem o ruído das emoções nublando meu julgamento, porque o que eu estava prestes a fazer exigia precisão. Exigia frieza. Exigia ser mais inteligente que meu próprio filho. Às 7 horas da manhã de sábado, liguei para Richard. Ele atendeu com voz sonolenta, claramente acordado pela minha ligação. Lilia, você está bem? Aconteceu alguma coisa? A preocupação em sua voz me lembrou porque eu havia confiado naquele homem por tantos anos. Ele havia sido amigo de Robert. Ele havia cuidado do testamento dele. Ele esteve presente quando eu mais precisei dele. Richard, preciso da sua ajuda. Preciso que você venha à minha casa hoje. É urgente. Minha voz não tremia. Eu não estava chorando. Era pura determinação. Houve uma pausa do outro lado da linha. Richard me conhecia bem o suficiente para saber que, se eu dissesse que algo era urgente, era porque era mesmo. Dê-me uma hora, respondeu ele, sem fazer mais perguntas. Trarei café. Quando ele chegou, Raquel e eu já tínhamos tudo preparado sobre a mesa, documentos da venda da casa, extratos bancários e, o mais importante, o vídeo que Raquel havia gravado com o celular. Eu não sabia na hora, mas minha filha, muito esperta, começou a gravar quando percebeu que a situação estava ficando tensa. A gravação capturou tudo, o acesso de raiva do Mark, suas palavras exatas, o momento em que ele arrancou o envelope das minhas mãos, sua confissão de que usaria o dinheiro para comprar o apartamento, tudo. Richard assistiu ao vídeo 3 vezes. A cada vez, sua expressão ficava mais séria, mais profissional. Quando terminou, ele colocou o telefone sobre a mesa e olhou diretamente para mim. Isso é roubo, Lilia. Roubo com violência. Você pode prestar queixa e ele pode ir para a prisão. Ele fez uma pausa. É isso que você quer? Pensei em Mark, no menino que ele fora,
nas noites em que fiquei acordada com ele quando estava com febre, na sua formatura, quando ele me abraçou e disse que tudo era graças a mim, na pessoa que eu pensava que ele era. E então pensei no homem que arrancou o dinheiro das minhas mãos, em seus olhos frios, em seu desprezo, em seu egoísmo. Eu não quero destruí-lo, disse lentamente. Eu quero impedi-lo. Quero meu dinheiro de volta e quero que ele aprenda que há consequências para seus atos. Olhei para Richard. Podemos fazer isso sem mandá-lo para a prisão? Richard assentiu com a cabeça, já pensando como o advogado brilhante que era. Podemos, mas precisamos agir rápido. Você disse que ele planeja ir à imobiliária na segunda-feira, certo? Assenti com a cabeça. Ótimo. Então temos o fim de semana para deixar tudo pronto. Ele tirou o laptop da pasta. Primeiro, vamos registrar um boletim de ocorrência por furto, não necessariamente para processá-lo criminalmente, mas para criar um registro oficial que impeça qualquer grande transação bancária que Mark tente fazer com esse dinheiro. Você consegue fazer isso? Perguntou Raquel, inclinando-se para a frente. Sim. Com este vídeo como prova e o depoimento de Lilia, posso obter uma ordem judicial de proteção patrimonial de emergência já na segunda-feira de manhã. O juiz de plantão irá aprová-la, especialmente porque envolve abuso de idoso por um membro da família. Richard começou a digitar. Mas podemos fazer mais alguma coisa. Lilia, o cheque da venda está em seu nome? Sim, confirmei. Somente em meu nome. Perfeito. Assim, Mark não poderá depositar o cheque sem a sua assinatura ou sem falsificá-la, o que seria outro crime. Mas se ele tiver o cheque físico, poderá tentar falsificar a sua assinatura. Richard olhou para mim. Você confia que ele faria isso? Pensei no homem que tinha visto no dia anterior, seu desespero, sua convicção de que tinha direito àquele dinheiro. Sim, eu disse finalmente. Acho que ele tentaria. Então vou ligar para o banco agora mesmo. Vou informá-los de que o cheque foi roubado e que qualquer tentativa de depositá-lo deve ser comunicada e imediatamente bloqueada. Richard já estava discando. Também vou pedir que bloqueiem temporariamente sua conta por segurança até recuperarmos o cheque. As horas seguintes foram um turbilhão de telefonemas, documentos e planejamento. Richard trabalhou como uma máquina, contatando o banco, preparando documentos legais, conversando com o juiz de plantão. Raquel ligou para a imobiliária onde Mark planejava comprar o apartamento, fingindo ser uma compradora interessada no mesmo imóvel. Ela confirmou que havia, de fato, um agendamento para segunda-feira às 10 horas em nome de Mark e Esther. Perfeito, disse Richard quando Raquel lhe deu a informação. Então é isto que vamos fazer. Ele olhou para nós dois com uma expressão que misturava profissionalismo com algo semelhante à satisfação. Na segunda-feira, às 8 horas, iremos à delegacia com o vídeo e a queixa formal. Às 9 horas, teremos a ordem de proteção patrimonial. Às 9h30, estaremos na imobiliária aguardando. Esperando o quê? Perguntei, embora já estivesse começando a entender o plano. Esperando que Mark tente comprar aquele apartamento com dinheiro roubado, esperando que ele perceba que sua mãe não é a velha indefesa que ele pensa que ela é. Richard sorriu, mas não era um sorriso amigável. Quando ele chegar e descobrir que não pode concluir a transação, quando o agente imobiliário lhe disser que há um problema legal com os fundos, é aí que estaremos presentes, com a polícia, se necessário. E então seu filho terá que tomar uma decisão. Que decisão? Perguntou Raquel. Devolva o dinheiro imediatamente e peça desculpas, evitando acusações criminais ou enfrente todas as consequências legais, incluindo possível pena de prisão. Richard fechou o laptop. A escolha será dele, mas pelo menos ele saberá que não poderá se safar. Sentei-me em silêncio, processando tudo. Era um bom plano, um plano que protegeria meu dinheiro e colocaria Mark em seu devido lugar sem destruí-lo completamente. Mas havia algo mais que eu precisava saber. Richard, se ele fizer isso, se ele devolver o dinheiro para evitar a prisão, o que acontece depois? O que acontece com o nosso relacionamento? Richard olhou para mim com compaixão. Isso, Lilia, só você pode decidir. Posso proteger seus bens e seus direitos legais, mas não posso consertar o que está quebrado entre uma mãe e um filho. Isso também depende de você. Assenti lentamente com a cabeça. Eu sabia que ele tinha razão.
Sabia que, mesmo que recuperasse o dinheiro, algo teria se perdido para sempre: a confiança, o respeito, a ilusão de que meu filho me amava mais do que amava o dinheiro. Faça isso, eu disse finalmente. Prepare tudo. Vamos ensinar essa lição ao Mark. O resto do fim de semana passou numa estranha névoa. Richard trabalhou sem parar preparando documentos. Raquel ficou comigo, cozinhando refeições que nenhum de nós realmente comeu. Sentei-me na minha sala de estar vazia, a mesma sala onde Mark me roubou, e pensei em tudo que eu havia perdido e em tudo que eu estava prestes a recuperar. No domingo à noite, Raquel perguntou se eu tinha certeza de que queria prosseguir com isso. Ainda podemos impedir, mãe. Ainda podemos ligar para ele e pedir que devolva o dinheiro. Talvez se você conversar com ele calmamente. Sua voz foi diminuindo quando ela me viu balançar a cabeça negativamente. Eu já tentei conversar calmamente, querida. Tentei argumentar. Tentei apelar para o amor dele, para a consciência dele, para o senso de justiça dele, e ele reagiu arrancando o dinheiro das minhas mãos e te empurrando contra a parede. Minha voz era firme. Não. Amanhã ele aprenderá que as ações têm consequências. Ele aprenderá que sua mãe merece respeito e que não pode simplesmente pegar o que não lhe pertence. Eu também não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada encarando o teto, me preparando mentalmente para o que estava por vir. Pensei em todas as vezes em que fui muito condescendente com Mark, em todas as vezes em que justifiquei seu egoísmo como ambição, em todas as vezes em que ignorei os sinais de alerta porque não queria encarar a verdade. Aqueles dias acabaram. Às 7 horas da manhã de segunda-feira, vesti-me com cuidado. Escolhi roupas simples, mas dignas. Arrumei o cabelo. Passei um pouco de maquiagem. Queria parecer o que eu era, uma mulher de 67 anos que trabalhou a vida toda e não permitiria que ninguém, nem mesmo o próprio filho, lhe roubasse a dignidade. Richard chegou pontualmente às 7h30. Carregava uma pasta cheia de documentos e uma expressão que não deixava margem para dúvidas. Estava preparado para uma batalha judicial, se necessário. Raquel já estava comigo. Ela passou a noite no sofá, insistindo que não me deixaria sozinho. Nós três tomamos café em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o que estava prestes a acontecer. Às 8 horas em ponto, estávamos na delegacia. O policial de plantão era um senhor mais velho, talvez da minha idade, com olhos cansados que já tinham visto muita coisa. Quando Richard lhe mostrou o vídeo, sua expressão mudou. Viu cerrar os dentes quando Mark arrancou o envelope das minhas mãos. Viu balançar a cabeça negativamente ao ouvir as palavras do meu filho. Você tem o seguro social. Você vai se virar. Senhora, disse-me-lhe depois de assistir ao vídeo completo, sinto muito que a senhora esteja passando por isso. Ninguém merece ser tratado assim, especialmente pela própria família. Ele assinou os documentos que Richard havia preparado. Vou processar esta queixa imediatamente e designarei um agente para acompanhá-lo ao escritório de imóveis, apenas por precaução. Eu não esperava por isso. Isso é necessário? Perguntei, sentindo uma pontada de medo pela primeira vez, não medo exatamente de Mark, mas medo do que isso significava, de quão longe tínhamos chegado. Senhora Lilia, o policial inclinou-se para a frente. Seu filho cometeu um ato violento contra a senhora. Temos provas em vídeo. Não sabemos como ele reagirá quando perceber que seu plano foi frustrado. É melhor prevenir do que remediar. Ele olhou para Richard. Você fez a coisa certa vindo aqui primeiro. Às 9 horas, recebemos a ordem de proteção patrimonial. A juíza de plantão, uma mulher na casa dos 50 anos com expressão severa, assinou o documento após analisar o vídeo e os documentos. Senhora, disse-me ela antes de irmos embora, já vi muitos casos de abuso financeiro contra idosos, muitos mesmo. Fico feliz que a senhora tenha tido a coragem de se defender. Muitos não o fazem, por vergonha ou medo de perder a família. Ela fez uma pausa. Mas deixe-me dizer uma coisa, uma família que abusa de você já te perdeu. O que você está fazendo agora é recuperar sua dignidade. Suas palavras ficaram na minha cabeça enquanto dirigíamos até a imobiliária. Richard dirigia. Raquel sentou-se ao meu lado no banco de trás, segurando minha mão. O policial, um jovem chamado Adrien, nos seguiu em sua viatura.
Era quase cômico, aquele pequeno comboio indo impedir a venda de um apartamento, mas eu não estava com vontade de rir. Chegamos às 9h45. O escritório da imobiliária era elegante, com grandes janelas de vidro e plantas decorativas. Através das janelas, eu conseguia ver várias mesas, alguns corretores falando ao telefone, um jovem casal olhando fotos de imóveis. Tudo tão normal, tão comum. Eles não faziam ideia do drama que estava prestes a acontecer. Richard entrou primeiro e falou com a recepcionista. Discretamente, mostrou a identificação do seu advogado e alguns documentos. Viu os olhos da mulher se arregalarem e ela chamar alguém pelo interfone. Um homem de terno apareceu rapidamente, o gerente, aparentemente. Houve uma conversa sussurrada, mais revisão de documentos, e então o gerente olhou para onde eu esperava do lado de fora com Raquel e o policial Adrien. Nos conduziram a um escritório particular nos fundos. O gerente, um homem chamado Vitor, com entradas no cabelo e uma expressão preocupada, ofereceu-nos assentos. Senhora, disse-me ele, entendo que existe uma questão legal relacionada aos fundos que o Sr. Mark pretende usar para a compra do apartamento na Avenida Central. Isso mesmo, respondeu Richard antes que eu pudesse falar. Esses fundos foram obtidos por meio de roubo. Há um boletim de ocorrência registrado e uma ordem judicial impedindo qualquer transação. Se essa venda for concretizada, a imobiliária poderá ser considerada cúmplice de lavagem de dinheiro. Vitor empalideceu. Claramente, aquilo era algo que ele nunca tinha experimentado em sua carreira de vendedor de apartamentos. Entendo. Claro que não vamos prosseguir com a venda. Aliás, quando o Sr. Mark chegar, iremos informá-lo de que há um problema com o financiamento e que a transação não poderá ser concluída. Ele olhou para o relógio. Ele deve chegar em cerca de 10 minutos. Aqueles foram os 10 minutos mais longos da minha vida. Eu estava sentada naquele escritório com ar-condicionado excessivo, observando o relógio na parede marcar o tempo, segundo a segundo. Raquel apertou minha mão com tanta força que quase doeu. Richard revisava seus documentos repetidamente, embora eu soubesse que ele os conhecia de cor. O policial Adrien estava parado perto da porta, sério e alerta. E então eu ouvi. Através do vidro do escritório, vi Mark entrar na imobiliária. Esther estava ao seu lado, vestindo um vestido rosa e sapatos de salto alto. Ambos sorriam. Mark carregava uma pasta, provavelmente com o cheque dentro. Pareciam tão certos, tão confiantes, tão convictos de que tinham vencido. A recepcionista disse algo para eles e os encaminhou até Vitor, que havia saído para cumprimentá-los. Viu o exato momento em que Mark notou a viatura policial estacionada lá fora. Vi seu sorriso vacilar. Vi Esther sussurrar algo em seu ouvido, mas era tarde demais para fugir. Vitor os conduziu até seu escritório, o que ficava ao lado de onde estávamos esperando. As paredes não eram completamente grossas, eu conseguia ouvir vozes abafadas. Ouvi Vitor mencionar algo sobre um problema com o financiamento. Ouvi Mark responder com voz confusa: qual é o problema? O dinheiro está bem aqui comigo. Dinheiro em espécie, um cheque, corrigiu Vitor. E esse é exatamente o problema, senhor. Esse cheque está ligado a uma investigação policial em andamento. Não posso aceitá-lo. Houve um silêncio, e então ouvi a voz de Mark, agora mais alta, agitada. Do que você está falando? Que investigação? Esse dinheiro é da venda da casa da minha mãe. Ela concordou em me dar. É legítimo. Richard se levantou. Chegou a hora, disse-lhe suavemente. Assenti com a cabeça, respirei fundo e me levantei. O policial Adrien abriu a porta do nosso escritório e atravessamos o pequeno corredor até a sala onde Mark estava. Richard bateu uma vez e entrou sem esperar por uma resposta. Raquel e eu seguimos. Adrien permaneceu na porta, sua presença um lembrete silencioso de que agora se tratava de uma questão legal. Você devia ter visto a cara do Mark quando ele me viu entrar, primeiro confusão, depois compreensão e, por fim, pânico. Mãe, disse ele, com a voz subindo uma oitava. O que você está fazendo aqui? O que é tudo isso? Esther ficou paralisada na cadeira, olhando para mim como se tivesse visto um fantasma. Vou recuperar o que é meu, eu disse, e minha voz soou mais forte do que eu esperava, mais segura.
Estou aqui para lhe dizer que o que você fez na sexta-feira foi um crime, roubo com violência. E não vou deixar você usar meu dinheiro, o dinheiro que ganhei com anos de sacrifício, para comprar nada. Mark levantou-se tão rápido que a cadeira rolou para trás. Um crime? Eu sou seu filho. Estávamos dividindo o dinheiro da casa. Não foi roubo. Foi uma desavença familiar. Ele olhou para Victor, para Richard, para o policial, buscando apoio. Ela está confusa. Ela é idosa. Às vezes ela fica confusa. Não estou confusa, disse friamente. E tem um vídeo que mostra exatamente o que você fez. Mostra você arrancando o envelope das minhas mãos. Mostra você empurrando sua irmã. Mostra cada palavra que você disse. Dei um passo mais perto dele, olhando-o diretamente nos olhos. Você disse que eu daria um jeito, que eu tinha previdência social, que você precisava desse dinheiro mais do que eu. Lembra? Vi o momento em que ele percebeu que estava sendo gravado. Vi o pânico se transformar em medo real. Eu não. Mãe, eu posso explicar. Eu estava chateada. Esther e eu estávamos sob muita pressão. Eu não estava pensando com clareza. Você não estava pensando com clareza, repeti suas palavras lentamente, deixando o silêncio torná-las ainda mais absurdas. Mark, você teve toda a sexta-noite, todo o sábado, todo o domingo para pensar com clareza. Você teve 72 horas para me ligar, para se desculpar, para devolver o dinheiro. Você não fez isso. Em vez disso, marcou essa reunião para comprar um apartamento com dinheiro roubado. Esther finalmente encontrou sua voz. Isso é ridículo. É um mal-entendido familiar. Vocês não podem nos tratar como criminosos. Ela se virou para Victor com aquele sorriso encantador que já não enganava mais ninguém. Senhor, claramente está uma situação familiar complicada. Não há necessidade de envolver advogados ou a polícia. Podemos resolver isso entre nós. Richard deu um passo à frente. Senhora Esther, seu marido cometeu um roubo contra um idoso. Há provas em vídeo. Há uma queixa formal à polícia e uma ordem judicial bloqueando esses fundos. Isso deixou de ser um assunto familiar no momento em que seu marido decidiu usar a força para pegar o que não lhe pertencia. Mark me olhava agora com algo que parecia desespero. Mãe, por favor, não faça isso. Eu sou seu filho. Você vai mesmo destruir minha vida por causa de dinheiro, depois de tudo que passamos juntos? Sua voz embargou. Eu te ajudei. Eu cuidei de você quando o papai morreu. Eu trabalhei para te ajudar com as contas. Você se esqueceu disso? Senti algo se contrair no meu peito. Era a mesma velha manipulação, a tentativa de me fazer sentir culpada. Mas desta vez não funcionaria. Você tinha 19 anos quando seu pai morreu, Mark. Eu tinha 45. Fui eu quem trabalhou em turnos duplos. Fui eu quem vendeu as joias dela. Fui eu quem deixou de comer para que você pudesse se alimentar. Não reescreva a história para se fazer de herói quando fui você quem me decepcionou. Senhor Mark, interveio o policial Adrien da porta. Neste momento, o senhor tem duas opções. Pode devolver o cheque à sua mãe imediatamente, e ela poderá decidir se prossegue com as acusações criminais ou não, ou posso prendê-lo agora mesmo por roubo qualificado, e o senhor poderá aguardar em uma cela enquanto seu caso é processado. O rosto de Mark empalideceu. Me prender? Você não pode. Eu não sou um criminoso. Sou engenheiro. Trabalho para uma empresa respeitável. Você sabe o que uma prisão faria com a minha carreira? Ele buscou apoio em Esther, mas sua esposa havia se afastado dele, como se a mera presença dele pudesse contaminá-la. Você deveria ter pensado nisso antes, disse Raquel, falando pela primeira vez desde que entramos no escritório. Sua voz tremia de raiva contida. Você deveria ter pensado nas consequências quando empurrou a mamãe, quando roubou tudo o que ela tinha, quando decidiu que sua ambição era mais importante do que o bem-estar dela. Esther levantou-se abruptamente. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Eu não sabia que ele ia tomar o dinheiro à força. Mark, diga a eles que eu não sabia. Sua voz se elevou, histérica. Eu só disse a ele que precisávamos de um apartamento.
Eu não disse para ele roubar a mãe dele. Eu não vou para a prisão por isso. E lá estava ela, a verdadeira Esther. Não a encantadora nora com o sorriso perfeito, mas a mulher que salvaria a própria pele sem pensar duas vezes. Mark olhou para ela com uma expressão de traição tão profunda que quase senti pena dele. Quase. Esther, disse Mark, em um sussurro. O que você está fazendo? O que eu deveria ter feito desde o início, respondeu ela, pegando a bolsa. Sair dessa confusão. Não vou sacrificar meu futuro por causa das suas decisões estúpidas. Ela olhou para Victor. Eu não sabia de nada disso. Achei que o dinheiro fosse legítimo. Pensei que a mãe dele tivesse concordado em entregá-lo a ele. E sem esperar por uma resposta, ela saiu do escritório, movendo-se o mais rápido que seus saltos altos permitiam. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mark ficou parado ali, olhando fixamente para a porta por onde sua esposa havia desaparecido, a pasta ainda em sua mão. Observei-o processar o que acabará de acontecer, como ele percebeu que havia perdido tudo em questão de minutos, o apartamento, sua esposa, sua dignidade, o dinheiro. Mark, eu disse baixinho. Me devolva o cheque. Suas mãos tremiam enquanto ele abria a pasta. Tirou o envelope, o mesmo que arrancara das minhas mãos 3 dias atrás. Olhou para ele por um longo momento, como se fosse a última vez que veria tanto dinheiro. E talvez fosse mesmo. Então ele me estendeu a mensagem sem dizer uma palavra. Peguei o envelope e o apertei contra o peito. Senti o peso do papel, tão leve fisicamente, mas tão carregado de significado. Este envelope representava meu futuro, minha segurança, minha dignidade, e eu quase o havia perdido por confiar cegamente no meu próprio filho. Agora, disse Richard, precisamos discutir as acusações criminais. Senhora Lilia, a decisão é sua. A senhora pode prosseguir com o caso, o que significa que Mark enfrentará julgamento e possível pena de prisão, ou pode retirar as acusações sob certas condições. Olhei para o meu filho. Olhei para ele de verdade, talvez pela primeira vez em anos. Vi o homem em que ele se transformou, egoísta, manipulador, disposto a magoar a própria mãe por dinheiro. Mas também vi o menino que ele fora, o menino que chorava nos meus braços quando tinha pesadelos, o adolescente que me abraçou no funeral do pai, a pessoa que existira antes da ganância o consumir. Não vou apresentar queixa, disse finalmente. Raquel olhou para mim, surpresa, mas eu continuei. Mas tenho condições. Primeiro, você vai assinar um documento legal reconhecendo o que fez e renunciando a qualquer reivindicação sobre o meu dinheiro, agora ou no futuro. Em segundo lugar, você está fazendo terapia não por minha causa, mas por sua própria causa, porque você claramente precisa de ajuda. Terceiro, não quero te ver nem falar com você por pelo menos 1 ano. Mãe Mark começou, e havia lágrimas em seus olhos. Ainda não terminei, interrompi. Depois desse ano, se você realmente trabalhou em si mesmo, se realmente mudou, podemos tentar reconstruir algum tipo de relacionamento, mas nunca será como antes. Essa confiança foi quebrada, e não sei se pode ser reparada. E quarta condição, se você alguma vez mesmo, tentar algo assim comigo ou com sua irmã novamente, não hesitarei em processar todos os envolvidos. Entendido? Mark assentiu com a cabeça, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo seu rosto. Desculpe, mãe. Me desculpe mesmo. Eu não queria, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu e a Esther, a pressão. Não é desculpa. Eu sei. Mas me desculpe. Eu sei, eu disse. E fiquei surpresa ao perceber que era verdade. Ele estava arrependido, arrependido por ter sido pego, arrependido pelas consequências. Mas eu não tinha certeza se ele estava realmente arrependido por ter me magoado. E essa incerteza foi suficiente para manter minha decisão firme. Richard tirou documentos da pasta. Então preciso que você assine aqui, aqui e aqui. Este é um acordo juridicamente vinculativo. Se você o descumprir, as acusações criminais serão reativadas automaticamente. Mark assinou com a mão trêmula, sem sequer ler o que estava assinando. Estava completamente derrotado. Ao terminar, o policial Adrian falou: Senhor Mark, tecnicamente eu ainda poderia prendê-lo, já que o senhor cometeu um crime, mas respeitarei a decisão de sua mãe.
No entanto, quero que saiba que isso ficará registrado. Se houver outro incidente, este ocorrido anteriormente será levado em consideração. Mark apenas assentiu com a cabeça. Ele não tinha mais palavras, nem mais desculpas. Ele se levantou lentamente, como um homem muito mais velho do que seus 42 anos, e caminhou até a porta. Parou por um instante, olhando para mim uma última vez. Mãe, eu. Mas as palavras não vinham. Ele balançou a cabeça e saiu. Encarei a porta por onde Mark havia desaparecido. Uma parte de mim queria correr atrás dele, abraçá-lo, dizer-lhe que tudo ficaria bem, assim como fiz 1000 vezes quando ele era criança. Mas ele não era mais uma criança. E eu não era mais a mãe que resolvia todos os seus problemas, custasse o que custasse. Aquela mulher havia morrido na sexta-feira, quando ele arrancou o envelope das minhas mãos. Raquel tocou meu ombro delicadamente. Mãe, você está bem? Sua voz estava repleta de preocupação. Assenti com a cabeça, embora não tivesse certeza se era verdade. Eu não sabia como deveria me sentir depois de confrontar meu próprio filho, depois de vê-lo desmoronar, depois de escolher minha dignidade em vez do instinto materno que gritava para que eu o perdoasse por tudo. Você fez a coisa certa, disse Richard, guardando os documentos assinados na pasta. Eu sei que não parece agora, mas você fez. Você deu a ele uma chance de mudar, de crescer. Muitas mães na sua situação teriam simplesmente deixado ele se safar, perpetuando o ciclo. Você o interrompeu. Vitor, o gerente da imobiliária, pigarreou sem jeito. Senhora Lilia, lamento muito que tenha tido que passar por isso no meu escritório. Se houver algo que eu possa fazer? Sua voz foi diminuindo, claramente sem saber o que mais dizer em uma situação tão bizarra. Obrigada, eu disse simplesmente. E obrigada pela sua cooperação. Sei que isso não é algo que você vivencia todos os dias. Tentei esboçar um sorriso, mas meu rosto estava rígido. O policial Adrien nos acompanhou até a saída, certificando-se de que Mark já havia ido embora. Sua viatura ainda estava estacionada em frente, um lembrete silencioso de quão perto tudo aquilo havia chegado de terminar muito pior. Senhora Lilia, disse-lhe antes de sair, trabalho com casos de violência doméstica há anos, idosos roubados pelos próprios filhos, abusados, abandonados. A maioria tem muito medo ou muita vergonha para fazer algo a respeito. A senhora foi corajosa hoje. Lembre-se disso quando tiver dúvidas sobre sua decisão. Ele me deu o cartão dele. Se você precisar de alguma coisa, se ele tentar entrar em contato com você antes do fim do ano, me ligue imediatamente. Quando ficamos sozinhos no estacionamento, só eu, Raquel e Richard, senti minhas pernas começarem a fraquejar. Toda a adrenalina que me mantivera de pé nas últimas horas evaporou de uma vez. Richard me apoiou com o braço. Vamos sentar um pouco antes de irmos, sugeriu, guiando-me até um banco próximo. Sentei-me, finalmente, as lágrimas vieram. Não foram lágrimas dramáticas nem soluços altos. Foram lágrimas silenciosas que escorreram pelas minhas bochechas enquanto eu encarava o envelope nas minhas mãos. Raquel sentou-se ao meu lado e me abraçou, sem dizer nada. Às vezes, as palavras não são necessárias. Às vezes, você só precisa de alguém para te abraçar enquanto você se desfaz um pouco. Perdi meu filho, sussurrei depois de um tempo. Recuperei meu dinheiro, mas perdi meu filho. Você não o perdeu, mãe, disse Raquel suavemente. Ele se perdeu. Você apenas se recusou a se perder junto com ele. Ela afastou delicadamente o cabelo do meu rosto. E talvez, só talvez, seja disso que ele precisava para se reencontrar. Eu não sei. Mas o que eu sei é que você não merecia o que ele fez e tinha todo o direito de se defender. Richard esperou pacientemente enquanto eu processava tudo. Quando finalmente me acalmei, ele trouxe mais documentos. Lilia, precisamos ir ao banco agora mesmo e depositar esse cheque. Também precisamos configurar algumas proteções para sua conta, para garantir que ninguém mais possa acessá-la. Ele fez uma pausa. E, francamente, você precisa pensar no seu futuro, onde você vai morar agora, como vai usar esse dinheiro com sabedoria. Ele tinha razão. Claro que, em meio a todo o drama, eu havia me esquecido de que estava sem teto.
Eu tinha vendido minha casa e agora tinha 280 mil dólares, mas nenhum lugar para dormir além desta semana, quando teria que entregar as chaves ao novo proprietário. Você pode ficar comigo, ofereceu Raquel imediatamente. Tenho espaço. Não é muito, mas é o suficiente enquanto você decide o que fazer. Não, respondi, surpreendendo-me a mim mesma. Obrigada, meu amor. Mas não. Dependi demais dos meus filhos. Esperei demais deles. Chegou a hora de cuidar de mim mesma por completo. Olhei para o envelope em minhas mãos. Vou procurar um apartamento pequeno, algo confortável e administrável, algo que seja só meu e que ninguém possa me tirar. Richard sorriu. É o meu cliente falando. Amanhã podemos começar a analisar as opções, e eu vou ajudá-lo a criar um fundo fiduciário para proteger seus bens. Nada complicado, apenas garantir que, se algo lhe acontecer, seu dinheiro vá para onde você quer e que não haja contestações. Fomos direto da imobiliária para o banco. A gerente, uma mulher chamada Miriam que me conhecia há anos por ser cliente, ficou surpresa ao nos ver chegar com Richard e toda a história jurídica. Explicamos a situação e ela agiu com eficiência para depositar o cheque, bloquear temporariamente minha conta para maior segurança e configurar novas senhas e protocolos que só eu conhecia. Senhora Lilia, disse ela, enquanto assimilava tudo, sinto muito que a senhora tenha passado por isso. Vejo casos semelhantes com muita frequência, filhos que acham que o dinheiro dos pais idosos lhes pertence automaticamente. Ela balançou a cabeça. Fico feliz que a senhora tenha tomado uma atitude. Muitos só fazem isso quando já é tarde demais. Naquela noite, no apartamento de Raquel, onde ela insistiu que eu ficasse por pelo menos alguns dias, sentei-me no sofá com uma xícara de chá e pensei em tudo o que havia acontecido. 4 dias atrás, eu estava sentada à mesa da minha sala de jantar dividindo o dinheiro da casa com meus filhos. 4 dias atrás, eu ainda acreditava que Mark, apesar de seus defeitos, jamais me magoaria de verdade. 4 dias atrás, eu era uma pessoa diferente. Meu telefone tocou por volta da meia-noite. Era um número desconhecido. Ignorei. Tocou novamente 5 minutos depois e mais uma vez 10 minutos depois disso. Finalmente, verifiquei a mensagem de voz. Era Esther. Sogra, sua voz soava diferente agora, sem o tom doce e artificial, soava cansada, real. Eu sei que você provavelmente não quer ouvir de mim, e eu entendo, mas preciso que você saiba de uma coisa. Eu não fui uma boa pessoa. Eu pressionava o Mark constantemente por coisas materiais. Eu o fazia sentir que ele não era suficiente se não pudesse me dar tudo o que eu queria. Eu manipulei a situação com o apartamento. Mas eu nunca, jamais pensei que ele chegaria a esse ponto. Nunca imaginei que ele fosse capaz de te machucar fisicamente. Houve uma pausa. Deixei Mark esta noite. Entrei com o pedido de divórcio. Não por causa do que ele fez com você hoje, mas porque finalmente vi em quem ele se transformou por minha causa e em quem eu me transformei. Não espero seu perdão. Só queria que você soubesse a verdade. Apaguei a mensagem. Não tinha energia para processar o pedido de desculpas de Esther nem para sentir satisfação por ela ter deixado Mark. Tudo o que eu senti era um cansaço profundo e exaustivo. Raquel entrou com mais chá. Você não consegue dormir? Perguntou ela, sentando-se ao meu lado. Balancei a cabeça negativamente. Mãe, eu sei que dói agora. Eu sei que você sente como se tivesse perdido Mark, mas quero que você saiba de uma coisa. Ela pegou minha mão. Tenho orgulho de você. Muito orgulho. Você me ensinou algo hoje que eu nunca vou esquecer. Você me ensinou que amor próprio não é egoísmo. Que impor limites não é crueldade. Que se defender não faz de você uma pessoa ruim. Não me sinto uma boa pessoa, admiti. Sinto-me como uma mãe que falhou. Você não falhou, disse Raquel com firmeza. Mark fez as próprias escolhas. Você fez as suas, e as suas foram as escolhas certas. Ela me abraçou. Agora descanse um pouco. Amanhã começaremos a procurar sua nova casa, um lugar onde você possa ser feliz sem medo. Naquela noite, adormeci no sofá da minha filha, exausta, mas estranhamente em paz. Eu havia passado por uma tempestade e sobrevivido. Perdi algo precioso.
Mas ganhei algo ainda mais precioso, minha dignidade. Os dias seguintes transcorreram numa estranha mistura de normalidade e surrealismo. De manhã, Raquel ia para o escritório e eu ficava no apartamento dela tomando café e olhando pela janela, sem realmente ver nada. À tarde, Richard me levava para ver apartamentos pequenos, fáceis de administrar, alguns com vista para o parque, outros perto de centros comerciais, todos funcionais. Nenhum deles me parecia um lar ainda. De tempo ao tempo, Richard me dizia sempre que eu rejeitava uma opção. Você acabou de perder sua casa, onde morou por 17 anos, e teve que confrontar seu filho. Não espere se sentir entusiasmada com a mudança imediatamente. Ele estava certo, como sempre. Mas isso não tornou o processo mais fácil. Na quarta-feira, encontramos algo diferente, um apartamento no terceiro andar de um prédio a cerca de 20 minutos de onde Raquel morava. 2 quartos, uma pequena varanda com plantas deixadas pelo antigo proprietário e, o mais importante, janelas grandes que deixavam entrar o sol da tarde. Quando entrei e vi a luz dourada preenchendo a sala de estar vazia, senti algo. Não foi amor à primeira vista, mas foi algo, uma faísca de possibilidade. Esta aqui, eu disse, surpreendendo Richard e o corretor de imóveis. É esta. O preço era razoável, $75 mil. Isso me deixaria com bastante dinheiro para móveis, emergências e para continuar vivendo confortavelmente com minha aposentadoria. Richard analisou todos os documentos legais, certificou-se de que não havia problemas ocultos e, uma semana depois, assinei os papéis. Pela segunda vez na vida, eu era proprietário de uma casa. Mas desta vez era diferente. Desta vez, era só para mim. Raquel me ajudou na mudança. Eu não tinha muita coisa para levar, a maioria dos meus pertences tinha sido vendida junto com a casa. Comprei móveis novos, simples, mas confortáveis, uma cama que não me desse dor nas costas, um sofá onde eu pudesse ler, uma mesinha para 2 pessoas, não para famílias grandes. Tudo era novo. Tudo era um novo começo. Na primeira noite no meu novo apartamento, sentei-me na varanda com uma xícara de chá e observei a cidade se iluminar enquanto o sol se punha. Eu podia ouvir o trânsito distante, crianças brincando no parque próximo, a vida acontecendo ao meu redor. E pela primeira vez em semanas, senti algo próximo à paz. Meu telefone estava em silêncio desde o confronto na imobiliária. Mark não tentou entrar em contato comigo, respeitando pelo menos essa parte do nosso acordo. Esther ligou mais uma vez, mas eu não atendi. Algumas pontes é melhor deixar queimadas. Mas então, 3 semanas depois de me mudar, recebi algo inesperado. Era uma carta, escrita à mão com a caligrafia de Mark, que eu reconheceria em qualquer lugar. Segurei o livro nas mãos por vários minutos antes de abri-lo, debatendo se eu sequer queria ler o que quer que estivesse escrito. Finalmente, a curiosidade venceu. Mãe, começou a mensagem. Eu sei que combinamos de não ter contato por 1 ano, mas preciso escrever isso mesmo que você só leia depois. Comecei a terapia, como prometido. No início, eu ia porque fazia parte do acordo, mas depois comecei a ir porque percebi o quanto precisava. Minha terapeuta me ajudou a enxergar coisas sobre mim que eu não queria ver, como Esther me manipulou, sim, mas também como eu me deixei manipular porque era mais fácil do que encarar meus próprios demônios, como eu sempre me sentia insuficiente, que eu sempre precisava de mais para provar meu valor, como transformei seu sacrifício em um fardo, em algo que você me devia, em vez de vê-lo como o ato de amor que era. A carta se estendia por várias páginas. Mark falava sobre seu divórcio de Esther, que foi finalizado rapidamente assim que ela percebeu que ele não tinha o dinheiro que ela esperava. Ele falava sobre perder amigos que só se interessavam pelo seu aparente sucesso. Ele falava sobre encarar quem ele realmente era, sem as máscaras que havia construído. Não estou escrevendo isso para que você me perdoe, dizia perto do final. Estou escrevendo porque preciso que você saiba que o que você fez, me confrontar, me impedir, foi a melhor coisa que alguém já fez por mim. Doeu. Ainda dói, mas foi necessário. Você me salvou de me tornar alguém completamente perdido. Não sei se algum dia conseguiremos reconstruir nosso relacionamento, mas quero que saiba que estou trabalhando em mim mesma. Não por você, mas por mim, porque finalmente entendi que preciso estar bem comigo mesma antes de poder ter relacionamentos saudáveis com qualquer outra pessoa. Eu te amo, mãe. Sempre te amei.
só que perdi de vista o verdadeiro significado disso. Terminei a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de perdão imediato ou de uma reconciliação feliz. Eram lágrimas de reconhecimento, o reconhecimento de que meu filho finalmente estava enxergando a verdade. Eu não sabia se seria permanente. Não sabia se ele realmente mudaria, mas era um começo. Guardei a carta em uma gaveta. Não a responderia. Ainda não. O acordo previa 1 ano de silêncio, e eu o respeitaria. Mas saber que ele estava se esforçando para melhorar, que minha decisão havia surtido o efeito desejado, aliviou um peso que eu carregava. Os meses se passaram. Estabeleci uma rotina tranquila. De manhã, caminhava no parque. À tarde, lia ou cuidava das plantas na minha varanda. Raquel vinha jantar 2 vezes por semana. Richard aparecia ocasionalmente para verificar minhas finanças e garantir que tudo estivesse em ordem. Fiz amizade com outras mulheres do prédio, outras da minha idade, cada uma com sua própria história de superação. Uma delas, Miriam, do 5º andar, tornou-se minha confidente. Contei-lhe toda a história numa tarde, enquanto tomávamos café na minha varanda. Ela ouviu sem interromper, assentindo com a cabeça nos momentos apropriados. Quando terminei, ela me disse algo que nunca vou esquecer. Lilia, você sabe a diferença entre mulheres que sobrevivem e mulheres que prosperam? Balancei a cabeça negativamente. Os que sobrevivem perseveram. Os que prosperam estabelecem limites. Você prosperou. Ela pegou minha mão. E acredite, sua história vai inspirar outras pessoas. Já me inspirou. Miriam tinha razão. Quando compartilhei minha história com outras mulheres no prédio, muitas confessaram situações semelhantes, filhos pressionando-as por dinheiro, parentes abusando de sua generosidade, todas se sentindo culpadas por sequer considerarem se defender. Contei a eles o que havia aprendido, que amar não significa deixar-se pisotear, que ser mãe não significa sacrificar a própria dignidade, que está tudo bem, mais do que bem, se proteger. 6 meses depois de me mudar, finalmente me senti em casa. O apartamento não era mais apenas um espaço vazio com móveis novos. Era o meu santuário. Acordava todas as manhãs sem ansiedade. Ia dormir todas as noites sem medo. Meu dinheiro estava seguro no banco, rendendo lentamente com os investimentos conservadores que Richard havia sugerido. Minha saúde estava estável. Meu coração, embora ainda machucado, estava se curando. Num sábado, Raquel me surpreendeu com uma notícia. Mãe, conheci alguém, disse ela com um sorriso tímido. O nome dele é Daniel. Ele também é contador, e eu quero que você o conheça. A empolgação em sua voz me encheu de alegria. Minha filha, que havia dito que nunca se casaria, que havia visto muita dor, estava se permitindo ser feliz. Eu adoraria conhecê-lo, eu disse, abraçando-a. E era a verdade. Depois de toda aquela escuridão, ver minha filha brilhar foi como ver o sol depois de uma tempestade interminável. Naquela noite, sozinha na minha varanda sob as estrelas, pensei no ano que havia passado, em como tudo mudou num instante, em como perdi um filho, mas me reencontrei, em como o dinheiro que quase perdi não tinha nada a ver com dinheiro. Tinha a ver com respeito, com autoestima, com finalmente, depois de 67 anos, colocar as minhas necessidades no mesmo nível que as de todos os outros. O ano de silêncio combinado com Mark estava chegando ao fim. Era estranho como o tempo podia parecer, ao mesmo tempo, eterno e fugaz. Alguns dias eu sentia falta do meu filho, com uma dor física no peito. Outros dias, senti alívio por não ter que lidar com seus dramas. Mas, na maior parte do tempo, eu sentia uma calma que nunca havia experimentado antes, a calma de viver sem ter que pisar em ovos, sem me preocupar com a próxima exigência ou manipulação. Richard vinha me ajudando a organizar minhas finanças de forma mais sofisticada. Lilia, com seu dinheiro investido corretamente e sua aposentadoria, você poderia viver confortavelmente até os 95 anos e ainda deixar uma herança decente, explicou ele certa tarde em seu escritório. Mas quero que você pense em algo. O que você quer fazer da sua vida agora? Não apenas sobreviver, mas viver. A pergunta me pegou de surpresa. Por tanto tempo minha vida foi dedicada ao trabalho, aos sacrifícios e ao cuidado com os outros. A ideia de viver pelo simples prazer da vida era quase estranha. Não sei, admiti.
Nunca tive o luxo de pensar nisso. Bem, pense nisso agora, disse Richard com um sorriso. Você tem 68 anos, goza de boa saúde e tem estabilidade financeira. O mundo está aberto para você de maneiras que não estava antes. O que você gostaria de fazer? Viajar? Estudar algo novo? Começar um hobby? A conversa ecoou na minha mente por dias. Certa noite, olhando fotos antigas, encontrei uma minha aos 20 anos. Eu estava na praia com amigos, sorrindo despreocupadamente antes de conhecer Robert, antes dos filhos, antes de todas as responsabilidades. Mal me lembrava daquela garota. Fiquei pensando no que ela teria sonhado para o futuro, o que teria querido fazer se tivesse tido a liberdade de escolher. Comecei a fazer uma lista. Coisas pequenas a princípio: aprender a pintar, fazer um curso de culinária italiana, ir à praia que fotografei. Depois, coisas maiores: talvez viajar para a Espanha, o país dos meus avós que nunca conheci, visitar museus, ler todos os livros que nunca tive tempo de ler. A lista crescia a cada dia, e com ela algo que eu havia esquecido que podia sentir: entusiasmo. Miriam, do quinto andar, tornou-se minha parceira de aventuras. Juntas, fizemos um curso de pintura em aquarela em um centro comunitário. Eu era péssima, minhas flores pareciam borrões disformes, mas rimos tanto que isso não importou. Fomos a concertos gratuitos no parque. Experimentamos restaurantes novos. Pequenas coisas que me fizeram sentir viva como não me sentia há décadas. Sabe qual é a melhor parte de envelhecer? Perguntou-me Miriam um dia enquanto pintávamos. Não precisamos mais impressionar ninguém. Podemos ser ridículos se quisermos. Podemos falhar sem que isso importe. Somos livres de uma forma que nunca fomos quando éramos jovens. Ela tinha razão. Havia uma liberdade incrível em não precisar ser perfeita. Raquel me apresentou a Daniel no meu apartamento para jantar. Ele era um cavalheiro de 45 anos, com olhos bondosos e um riso fácil. Vê-los juntos, o jeito como ele a olhava com genuíno respeito, o jeito como ela relaxava ao seu lado, me encheu de uma alegria inesperada. Minha filha tinha encontrado algo bom, algo saudável, algo que eu sempre quis para ela. Sua mãe é incrível, Daniel me disse enquanto Raquel pegava a sobremesa. O jeito que ela fala de você, o que você enfrentou, como você se defendeu, você é a heroína dela. Suas palavras me fizeram corar. Não me senti uma heroína. Apenas me senti como uma mulher que finalmente disse: chega. 2 semanas antes do fim do ano, recebi outra carta de Mark. Esta era mais curta que a primeira. Mãe, o ano está quase acabando. Não espero que você queira me ver. Não espero nada. Só quero que saiba que mudei, não completamente, ainda tenho dias ruins, mas sou diferente do homem que te magoou. Se você decidir conversar quando o ano terminar, estarei esperando. Se decidir que não, entenderei e respeitarei sua decisão. Só quero que você seja feliz. Te amo. Conversei com Raquel sobre a carta. O que você acha que eu deveria fazer? Perguntei a ela. Ela pensou cuidadosamente antes de responder. Mãe, só você pode decidir isso. Mas vou te dizer o que vejo. Mark cumpriu a palavra dele. Ele não te assediou. Ele respeitou os limites. Ele fez terapia. Não posso te dizer se ele realmente mudou porque não falei com ele. Mas posso te dizer que você merece proteger a sua paz. Se vê-lo ameaça essa paz, não o veja. E se você decidir dar uma chance a ele, faça isso com limites claros e sem expectativas. Ela pegou minha mão. Mas, acima de tudo, lembre-se de que você não lhe deve nada. Você já lhe deu uma vida inteira de amor e sacrifício. Qualquer decisão que você tomar agora é puramente sua. No dia em que completou-se exatamente 1 ano desde o confronto na imobiliária, acordei cedo. Tomei meu café na varanda, observando a cidade despertar. Refleti sobre tudo o que havia acontecido, a traição, a dor, a perda, mas também o crescimento, a paz, a redescoberta de mim mesma. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para o Mark. Podemos nos encontrar. Para um café. Em um lugar público. Semana que vem. Não foi perdão. Não foi uma reconciliação completa.
Foi simplesmente uma abertura, uma possibilidade, uma disposição para ouvir, ainda que com cautela. Sua resposta veio minutos depois. Obrigada, mãe. Obrigada por me dar essa oportunidade. Prometo que não vou desperdiçá-la. Li a mensagem várias vezes, procurando sinais de manipulação, de falsidade, mas só encontrei o que me pareceu ser gratidão genuína. Só o tempo dirá se era real. Contei a Richard sobre minha decisão. Ele assentiu com aprovação. É uma atitude sábia. Eu recomendaria estar presente nessa primeira reunião, mesmo que apenas como observador. Às vezes, ter uma terceira pessoa neutra ajuda a manter a conversa produtiva e evita que padrões antigos ressurgam. Na noite anterior à reunião, não consegui dormir. Fiquei pensando em como Mark estaria, se ele realmente havia mudado ou se apenas aprenderá a se comportar melhor. Fiquei pensando se conseguiria manter meus limites ou se o instinto materno me faria ceder rápido demais. Fiquei pensando se eu estava cometendo um erro. Miriam veio tomar chá naquela noite, percebendo minha inquietação. Você está com medo? Ela perguntou diretamente. Assenti com a cabeça. Que bom. O medo significa que você está sendo cautelosa, que não está deixando o amor cego nublar seu julgamento. Ela colocou a xícara sobre a mesa. Lilia, você passou um ano construindo uma vida linda. Você se curou. Você cresceu. Não deixe ninguém, nem mesmo seu filho, destruir isso. Você pode amá-lo e se proteger ao mesmo tempo. Essas duas coisas não são mutuamente exclusivas. Ela tinha razão, como sempre. Eu podia amar o Mark e ainda assim manter limites firmes. Podia dar-lhe uma chance sem lhe dar tudo. Podia ouvir sem esquecer. O perdão, se viesse, seria um processo longo, não algo que aconteceria num só café. Naquela noite, adormeci com uma mistura de nervosismo e determinação. Amanhã eu veria meu filho pela primeira vez em um ano. Veria se o homem que me magoou havia encontrado o homem que eu criei. Veria se havia esperança para nós, ou se algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Mas, acontecesse o que acontecesse, eu sabia de uma coisa com certeza: eu ficaria bem com ou sem Mark na minha vida. Porque, finalmente, depois de 68 anos, eu havia aprendido que meu valor não dependia de ser a mãe perfeita e infinitamente sacrificada. Meu valor estava em ser uma mulher completa, com necessidades válidas e limites saudáveis, e que nada nem ninguém jamais poderia tirar isso de mim. A cafeteria que escolhi ficava em um shopping movimentado, com janelas grandes e mesas espaçadas, nada de intimidade, nada de privacidade. Um lugar onde as emoções teriam que ser controladas pela simples presença de estranhos. Richard chegou primeiro e sentou-se numa mesa próxima, não conosco, mas visível. Sua presença me transmitiu segurança. Mark chegou pontualmente. Eu o vi entrar e me procurar. E quando nossos olhares se encontraram, senti um nó na garganta. Ele parecia diferente, mais magro, com alguns cabelos grisalhos que eu não me lembrava. Vestia roupas simples, não as marcas caras que Esther sempre insistia que ele comprasse. Mas o mais notável era sua expressão. A arrogância que eu vira crescer nele por anos havia desaparecido. Havia algo mais suave, mais humilde. Ele se aproximou lentamente, como se tivesse medo de me assustar. Mãe, disse-lhe quando chegou à minha mesa, e sua voz embargou um pouco. Ele não tentou me abraçar. Sentou-se à minha frente, mantendo uma distância respeitosa. Obrigado por terem vindo. Obrigado por me darem esta oportunidade. Não estou aqui para lhe dar nada, disse eu, com a voz mais firme do que esperava. Estou aqui para ouvir, para ver se você realmente mudou ou se isso é apenas mais uma atuação. Minhas palavras foram duras, mas necessárias. Eu ainda não podia me dar ao luxo de ser gentil. Mark assentiu com a cabeça, aceitando minhas palavras sem se defender. Eu entendo, e você tem todo o direito de duvidar de mim. Passei o último ano pensando naquele dia, em suas mãos vazias quando peguei o envelope, na expressão do seu rosto. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, eu destruí algo precioso naquele dia. Eu não apenas te machuquei fisicamente. Eu destruí a sua confiança em mim, e não sei se algum dia conseguirei reparar isso. Não dá, eu disse simplesmente. Essa confiança acabou.
Mas o que você pode fazer é construir algo novo, algo diferente. Se é que ainda há algo para construir. Dei um gole no meu café, dando a mim mesma tempo para organizar meus pensamentos. Diga-me o que realmente mudou. Não me venha com palavras bonitas. Apresente-me fatos. Mark respirou fundo. Saí do meu emprego na construtora. Era um ambiente tóxico onde tudo girava em torno das aparências e do status. Agora trabalho como consultor independente. Ganho menos, mas sou mais feliz. Vendi meu carro de luxo e comprei um usado confiável. Mudei para um apartamento pequeno que consigo pagar sem problemas. Parei de tentar impressionar pessoas de quem nem gosto. Ele fez uma pausa. E ainda estou em terapia 2 vezes por semana. Tenho trabalhado para entender de onde vinha minha constante necessidade de ter mais, minha sensação de que eu nunca era suficiente. E, perguntei. De onde veio? De mim mesmo, admitiu. Da minha própria insegurança, de comparar constantemente a minha vida com a dos outros, de medir o meu valor em coisas materiais porque eu não sabia como medi-lo de outra forma. Ele olhou diretamente para mim. E também por ressentimento. Ressentimento que eu nem sabia que tinha, ressentimento porque crescemos pobres, porque papai morreu e eu tive que trabalhar, porque eu sentia que você tinha roubado minha juventude quando na realidade você me deu a minha sacrificando a sua. Suas palavras me atingiram em cheio. Eu nunca havia considerado que Mark pudesse sentir ressentimento. Sempre pensei que fosse apenas ingratidão, mas o ressentimento era diferente, mais complexo, mais profundo. Continue, eu disse. Minha terapeuta me ajudou a perceber que transformei seu sacrifício em uma dívida que jamais poderia pagar. E isso me fez sentir culpada, e a culpa se transformou em raiva, e eu direcionei essa raiva para você, transformando suas necessidades em obstáculos à minha felicidade. Ele enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Quando Esther apareceu e validou essa raiva, quando ela me disse que eu merecia mais, que você já tinha o suficiente, foi fácil acreditar nela porque era mais confortável do que encarar minha própria toxicidade. E a Esther? Perguntei. Você falou com ela? Não. O divórcio foi finalizado há meses. Ela já se casou de novo com alguém que aparentemente tem o dinheiro que ela procurava. Não havia amargura em sua voz, apenas aceitação. Espero que ela esteja feliz. De verdade. Ela tinha seus próprios problemas, suas próprias inseguranças. Não há culpa por tudo. Eu tomei as decisões. Eu arranquei aquele envelope das suas mãos. Foi minha escolha. Ficamos em silêncio por um instante. A cafeteria fervilhava de vida ao nosso redor, famílias rindo, casais conversando, a vida normal acontecendo enquanto tentávamos lidar com aquele momento impossível entre mãe e filho. O que você quer de mim, Mark? Perguntei finalmente. O que você espera desta conversa? Nada, ele respondeu. E, pela primeira vez, acreditei que ele estava falando sério. Não espero que você me perdoe. Não espero que voltemos a ser como éramos, porque sei que isso é impossível. Só quero que saiba que sinto muito, que mudei e que, se algum dia, em algum momento, você decidir que me quer na sua vida, mesmo que de uma forma pequena, estarei aqui. Mas, se decidir que não, também respeitarei isso. Sua paz é mais importante do que meu desejo de redenção. Olhei para o meu filho. Olhei para ele de verdade. Vi o homem de 43 anos à minha frente, sua dor evidente, seu arrependimento genuíno. Mas também vi as cicatrizes que ele havia deixado em mim, a desconfiança que jamais desapareceria por completo, o medo de ser magoado novamente. Não sei se consigo confiar em você de novo, eu disse a ele honestamente. Não sei se quero tentar. Eu entendo, disse Mark. E tudo bem. Realmente está tudo bem. Mas, continuei, surpreendendo-me a mim mesma, estou disposta a tentar algo pequeno, muito pequeno. Talvez um café uma vez por mês, só para conversar. Sem expectativas, sem promessas. E se em algum momento eu sentir que você está voltando aos velhos hábitos, vou embora e não haverá uma segunda chance. Entendeu? Sim, disse Mark, e um pequeno sorriso triste surgiu em seu rosto. Obrigado, mãe. Não vou desperdiçá-lo. Espero que não, respondi.
Porque, Mark, preciso que você entenda algo fundamental: estou bem agora. Tenho meu apartamento, meus amigos, minha rotina. Tenho paz. E não vou sacrificar essa paz por ninguém, nem mesmo por você. O filho que criei sempre fará parte do meu coração. Mas o homem que me magoou não tem lugar na minha vida. Só o homem que está à minha frente agora, aquele que está se esforçando para ser melhor, tem uma chance. Ficamos mais uma hora conversando sobre coisas superficiais, o novo emprego dele, minhas aulas de pintura, Raquel e Daniel. Evitamos os assuntos profundos, a dor ainda era muito recente para ser explorada completamente. Ao nos despedirmos, Mark estendeu a mão, não para um abraço, apenas para um aperto de mãos. Apertei-a brevemente, um pequeno gesto que significava tudo e nada ao mesmo tempo. Richard me acompanhou até em casa. Você se saiu bem, ele me disse. Você manteve seus limites. Foi clara, mas não cruel, e deu a ele o que ele precisava, consequências reais, mas também uma pequena dose de esperança. Ele sorriu. Estou orgulhoso de você, Lilia. Naquela noite, na minha varanda, refleti sobre o ano que havia passado, sobre a traição que me destruiu, mas também me libertou, sobre a dor que me ensinou a me valorizar, sobre a perda que me permitiu me reencontrar. Mark pensou que poderia roubar minha dignidade junto com meu dinheiro. Ele estava enganado. Porque o que ele realmente fez foi me mostrar que eu era mais forte do que jamais acreditei, que eu merecia respeito, que o amor próprio não era egoísmo, mas sim sobrevivência. Ele perdeu muito naquele dia. Perdeu o casamento, a imagem, o senso de superioridade. Mas ganhei algo inestimável. Ganhei minha liberdade. Ganhei minha paz. Ganhei a mim mesma. Agora, sentada no meu pequeno apartamento com vista para a cidade, com minha xícara de chá e meu futuro em aberto diante de mim, finalmente entendi algo fundamental. Eu não precisava ser a mãe perfeita, que se sacrifica infinitamente. Eu só precisava ser Lilia, uma mulher de 68 anos que trabalhou a vida inteira, que amou profundamente, que foi terrivelmente traída e que escolheu sua própria dignidade acima de tudo. E isso foi mais do que suficiente.